Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus ilumine você de uma forma toda especial. Estamos aqui para mais uma vez meditarmos na santa palavra de Deus. Gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 26, do versículo 14 em diante. Então diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-la entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Bem, aqui começa falando acerca do pacto da traição de Judas. Você sabe que Judas, ele foi quem traiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu falava nesse domingo aqui na nossa igreja, eu fazia uma pergunta aos irmãos. A pergunta era: por que Judas traiu o Senhor Jesus? Como é que pode uma pessoa andar com a outra durante 3 anos, comer, né? Porque você vai ver no versículo seguinte aqui, ó, versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, como é que pode uma pessoa, né, que andou, caminhou, comeram juntos, dormiram juntos, passaram tantos momentos felizes, momentos difíceis, mas juntos. Quantos e quantos ensinamentos Judas ele recebeu de Jesus? A verdade é que Judas, ele foi um escolhido de Jesus. Aí eu faço uma pergunta para você que é um cristão. Será que o Senhor Jesus errou em ter escolhido Judas como o seu discípulo? Será que Jesus, quando ele foi escolher Judas, ele disse: não, já está determinado, já está escrito, isso aqui eu vou escolher porque é ele que vai me trair? Olha, minha amiga e meu amigo, eu não acredito. A palavra de Deus diz aqui que Judas, ele propôs, né? Ele propôs no coração dele em trair Jesus. Judas, a verdade é que ele propôs em vender a alma de Jesus, a vida de Jesus. Mas a pergunta que eu fiz para os irmãos aqui na igreja foi a seguinte: por quê? Por quê? O que é que levou Judas a trair Jesus? E a pergunta é: o que leva uma pessoa a trair a outra? Bem, eu estava lendo aqui mesmo em Mateus, capítulo 24, versículo, o 7 em diante, que Jesus vai falando acerca dos princípios das dores, e falava exatamente para os discípulos, né? Aí no versículo 7 do capítulo 24 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Eu entendi, minha amiga e meu amigo, que uma das coisas que leva a pessoa a trair é a falta de amor. Sem dúvida, o que leva a pessoa a trair é a falta de amor. E eu procurei, eu fiz a pergunta, o que é amor? O que é, na realidade, a pessoa, ela amar? O que é amor? Fiz uma pesquisa e diz assim, ó, presta atenção. O que é amor? Amor é forte afeição por outra pessoa, nascida de laços, né? Nascida de laços. Então, amor é um forte, né? É um forte afeição. A pessoa que ama de verdade, ela tem algo forte dentro dela. E aí eu cheguei à conclusão, minha amiga e meu amigo, que na realidade, quando a pessoa não ama, então ela trai. Ela é desleal. Porque traição é exatamente, ó, quebra da fidelidade prometida e empenhada por meio, né? Por meio de ato. Quer dizer, a pessoa quando não ama, ela simplesmente quebra aquele pacto, né? Que fez com a outra pessoa. Mas o que leva verdadeiramente a pessoa a trair? É a falta de amor. Por exemplo, o marido, quando ele não ama mesmo a esposa, ele trai. Porque se ele realmente tem um forte amor por aquela esposa, ele não vai trair. Se aquela esposa tem um amor muito forte por aquele marido, ela não vai trair. E foi exatamente o que aconteceu com Judas. Mas o que me chamou a atenção, e o que tem me chamado a atenção nessa leitura aqui, do capítulo 26, é que, poxa, Judas caminhava com Jesus. Judas, ele ceou com Jesus, está aqui, ó. Olha só, nós falamos da Páscoa, né? No versículo 26 diz assim, ó. Porque eles participaram da Páscoa. Quer ver? Versículo 20 diz assim: chegado a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Quer dizer, de qualquer forma, o Senhor Jesus tinha que morrer pela humanidade. Isso estava escrito na Escritura, isso estava determinado. Isso estava, né, como diz aqui no texto do capítulo 26, no versículo 24, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, né? Então, versículo 25 diz assim: então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Aí, seguindo
Enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Veja que o Judas, ele participou da Santa Ceia, participou da celebração da Páscoa, ele participou da Santa Ceia. Jesus ali disse que, revelou que dentre os 12 havia um que iria trair o Senhor Jesus. Claro que Jesus não, de imediato, Jesus não disse assim: olha, Judas, é você, eu já sei que você me vendeu para o sacerdote, para os religiosos que querem me matar. Não, Jesus simplesmente falou: aquele que meter a mão no prato, esse é o traidor. E Judas, ainda teve a cara de pau de perguntar assim: ô mestre, sou eu? Acaso sou eu? E eles participaram da Santa Ceia, E quando ainda estava na conversa, diz o texto aqui no versículo 31, que agora Pedro, Jesus está falando do que iria acontecer. Versículo 31 diz assim: então Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Quando Pedro fala assim, demonstra, uma pessoa firme com Jesus, uma pessoa que realmente amava Jesus de verdade. Veja que Jesus disse para Pedro, versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me sejas necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meu irmão, minha irmã, todos os discípulos disseram para Jesus: ainda que eu tenha que morrer, de maneira nenhuma eu te negarei, eu te deixarei. Mas nós estamos aqui diante de 12 discípulos que andaram com Jesus. Mas a conclusão que nós chegamos, que as pessoas muitas vezes, elas andam com Jesus, caminham com Jesus, elas participam das maravilhas que Jesus opera, mas muitas não amam a Jesus de fato e de verdade. É por isso que muitas e muitas vezes Jesus, ele revelou: olha, esse povo se aproxima de mim e com os lábios me louvam, me adoram, mas o coração está longe de mim. Jesus diz: olha, muitos, naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei os enfermos, profetizei. E ele vai dizer: apartai de mim, porque eu não te conheço. Jesus estava no meio de uma multidão e a multidão procurando Jesus ali. Jesus falou assim: vocês vêm a mim, é porque eu matei a fome de vocês. A multidão procurava Jesus porque Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe, Jesus curava, Jesus libertava. Mas nem todos amavam Jesus. Porque amar, minha amiga, amar é a pessoa cuidar, é a pessoa, estar perto. Amar é a pessoa, proteger, defender aquela pessoa amada. Nós estamos lendo aqui o texto e diz aqui no versículo 47, do mesmo capítulo 26, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou.
Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Aí diz o texto aqui, ó. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Lá atrás, né, no versículo 35, Pedro e todos disseram: disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas aqui, no capítulo 56, no versículo 56 do mesmo capítulo 26, nós estamos vendo Judas traindo Jesus com um beijo e os demais fugindo para salvar a pele. E não fica por aí, porque aí depois que Jesus vai preso, né, aquele que disse que não negaria Jesus por nada, que morreria por Jesus, que os outros poderiam até se escandalizar, mas ele não. É aí que a gente vê quantas pessoas que diz que ama Jesus, diz que Jesus é tudo para ela. Enquanto as coisas estão a favor dela, então ela ama Jesus. Enquanto ela está prosperando, enquanto o casamento dela está indo bem, a família está indo bem, enquanto ela está indo bem profissionalmente, economicamente, então Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, eu nunca vou largar esse Jesus. Mas na hora que vem a situação difícil, na hora que vem as lutas, aí que Jesus vê realmente quem ama ele. Minha amiga e meu amigo, não fique só buscando Jesus por aquilo que ele tem para dar. Os 12 discípulos foram chamados por Jesus, viram maravilhas, viram milagres, viram sinais, mas até aquele certo momento, eles ainda não tinham amor por Jesus. Judas não tinha amor por Jesus. Como é que pode uma pessoa ter um forte amor por alguém e trair? E vender a pessoa por 30 moedas? Olha, como é que pode alguém diz assim, eu te amo, e na hora do perigo fugir para salvar a pele? Porque aqui no versículo 66 diz assim, ó: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento. Pedro jurou que não conhecia Jesus. Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Agora o último, né? Pela terceira vez, reconhece Pedro, dizendo assim: olha, você também é um deles, porque o teu modo de falar, o teu modo de agir, né, te denuncia. Ou seja, há pessoas que a maneira dela vestir, a maneira dela falar, muitas vezes o fato dela carregar uma Bíblia debaixo do braço, denuncia que ela é uma cristã, denuncia que ela é uma seguidora de Jesus, denuncia que ela é um crente, uma crente, um cristão, mas apenas denuncia.
Tem pessoas que ela tem um modo de falar de cristão, tem um modo de vestir de cristão, carrega uma Bíblia debaixo do braço como se fosse um cristão, mas ela tem negado Jesus, ela tem traído Jesus. Minha amiga e meu amigo, quando nós amamos o mundo e as coisas do mundo, nós estamos traindo Jesus. Pois a palavra de Deus diz: aquele que constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Está traindo Deus. Quantas pessoas que, infelizmente, elas estão dentro de igrejas caminhando com Jesus. Sim, elas vão à igreja, louvam a Jesus, elas adoram a Jesus, canta. Mas no fundo, essas pessoas têm negado Jesus. Porque na hora que ela tem que renunciar ao pecado, ela escolhe pecar do que dizer não para o pecado. Na hora que ela tem que renunciar ao diabo, ela escolhe fazer a vontade do diabo do que fazer a vontade de Deus. Judas propôs trair Jesus. Judas não foi escolhido para ser o traidor. Jesus foi escolhido para morrer na cruz. Jesus já estava escrito que ele iria passar por aquilo, mas Judas não. Judas, ele não foi escolhido, mas Judas, infelizmente, o tempo todo que ele andou com Jesus, infelizmente, ele não amava Jesus. E tudo indica que os outros também eram admiradores de Jesus. Jesus chamou. E Jesus chamou porque Jesus queria usá-los. E usou, né? Jesus deu autoridade para eles, Jesus deu poder para eles. Mas, infelizmente, eles não tinham um forte amor por Jesus. Por isso, na hora do perigo, fugiram. E aquele que diz que não negaria Jesus, está aqui, ó, jurando que não conhecia Jesus. Mas as pessoas olhavam para ele e falavam assim: não, mas você tem um jeito dele. Não, está aqui, ó. Porque o teu modo de falar o denuncia. Aí diz o versículo 34, que quando esse homem reconheceu, então começou ele a praguejar e a jurar. Agora Pedro começa a praguejar o homem que está falando, né? E a jurar: não conheço não. Olha o que ele fala, ó. Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou porque ele foi falso, né? Ele realmente não tinha um amor verdadeiro por Jesus. Mas para você entender realmente isso que eu estou falando, e que realmente eles não amavam Jesus, olha o que diz aqui no versículo 6, do mesmo capítulo 26 de Mateus. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Talvez, minha amiga e meu amigo, você já ouviu muitas pessoas falar assim: você fica dando dízimo nessas igrejas, você fica dando oferta nessas igrejas, porque você não pega o seu dízimo e compra umas cestas básicas e leva para os pobres que estão morrendo de fome, para as viúvas. Aqui nós estamos vendo, né, os discípulos falando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque eles não amavam Jesus. Veja você que eles disseram o seguinte: para que esse desperdício? Ou seja, a mulher que tinha sido perdoada por Jesus, a mulher que tinha sido salva por Jesus, agora dentro do coração dela nasceu um forte amor por Jesus.
E o amor dela realmente era verdadeiro. Porque essa mulher, ela pegou um vaso de alabastro, esse perfume valia 1 ano de salário. Mas ela não ficou preocupada com o valor, né, que tinha o perfume. Ela não ficou preocupada com o valor de dinheiro, a quantia de dinheiro. Ela derramou todo o perfume aos pés de Jesus. Gratidão. Ali era a gratidão dela, por Jesus ter salvado ela, por Jesus ter livrado ela do inferno, por Jesus ter dado uma nova oportunidade para ela. Porque, minha amiga e meu amigo, quando a pessoa realmente ela é grata a Jesus, então ela não olha o que ela vai dar para Jesus. Nada do que ela dá para Jesus, seja 10%, seja a oferta que for que ela estiver dando para Jesus, ela dá com amor, ela dá com prazer. Mas a gente tem tanta gente, principalmente na internet aí, que vive discutindo para que dar dízimo. Aí eles olham o dízimo como se o dízimo fosse para o pastor. Então o pastor é ladrão, pastor é isso, pastor é aquilo. Minha amiga, meu amigo, quando você vai dar o seu dízimo, você vai dar a sua oferta, você está dando para Deus. Agora, se o pastor vai pegar aquele dinheiro ali, aquela oferta, e vai usar de uma maneira errada, aí é problema dele com Deus. Você não pode trancar o teu coração para Deus. Porque para os discípulos, isso aqui foi um desperdício. Para os discípulos, eles deveriam vender aquele perfume, pegar o dinheiro e dar aos pobres. Mas olha a resposta de Jesus. E essa resposta é para você que tem esse pensamento. Que deveria pegar o dízimo, a oferta e não dar na igreja. Comprar cesta básica e ajudar isso, ajudar aquilo outro. Olha o que Jesus fala. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestai esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. A pessoa que é dizimista fiel, ofertante fiel, a pessoa que pega lá do seu salário, pega daquilo que ela tem, uma oferta e dá na casa do Senhor, dá de livre e espontânea vontade, não obrigado, não forçado, não trocando a oferta, o dinheiro, por uma benção. Não você pegar e falar assim, não, meu Deus, eu vou dar esses 10 mil reais aqui para que o Senhor me dê um casamento feliz. Prospere a minha empresa. Não, não, não. Isso aí é negociação. Oferta é algo voluntário. Essa mulher aqui não estava negociando a libertação dela. Não estava negociando a salvação dela. Ela estava demonstrando a gratidão, o amor por Jesus já ter dado a ela a salvação e a transformação na vida dela. O problema é que as pessoas, elas querem comprar. Elas querem negociar a bênção, porque elas são ensinadas assim. Muitas pessoas são ensinadas assim. Então essas pessoas andam com Jesus, caminham com Jesus, entendeu? Mas elas são, na realidade, como Judas. São pessoas que não têm um forte amor por Jesus. Enquanto Jesus estiver dando as coisas para ela, servindo a ela, ela vai, sabe, caminhar com Jesus. Porque, depois desse dia aqui que Jesus deu a bronca nos discípulos, Judas saiu e foi lá vender Jesus. Olha, Jesus falou para eles então, versículo 11. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Quer dizer, Jesus deu uma bronca falando, mas Jesus, sabendo disso, disse, por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Hoje, depois de mais de 2000 anos que essa mulher fez isso, você está ouvindo eu falar acerca do que ela fez. Mas os discípulos ali, eles tentaram, criticar aquela mulher.
Eles criticaram, eles acharam que a mulher, ela, poxa, aquilo ali foi um desperdício. Ela poderia pegar aquele dinheiro e fazer outra coisa. Minha amiga, meu amigo, eu quero chamar a sua atenção. Os discípulos até aqui, até aqui, né? Porque se você acompanhar a história toda, Jesus morreu, Jesus, né, foi sepultado, Jesus apareceu para ele. No versículo, no final do capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhe dizendo, né? Eu vou até ler o 16, que é melhor. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguiram os 11, porque agora já não era 12, porque Judas havia traído e morreu. Agora só tinha 11. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Você vê que Jesus já havia ressuscitado e tinha ainda alguns duvidando. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui, Jesus agora deu autoridade para esses 11 sair pelo mundo afora e pregar o Evangelho. Mas até aí, esses 12 caminharam com Jesus, traíram Jesus, negaram Jesus, eram pessoas ambiciosas. E quantas pessoas que estão caminhando com Jesus? O que eu quero chamar a sua atenção, você que é um cristão, você que é uma pessoa que frequenta uma denominação, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: você realmente ama Jesus? Ama mesmo? Porque nós temos visto aí pessoas como nos países da China, nos países muçulmanos, pessoas de joelho, perdendo o pescoço, os miolos espalhando pela terra, por amor a Jesus. Porque eles são presos pelos os terroristas muçulmanos, né, que não aceitam Jesus, tem um Deus dele lá, e eles não negam Jesus. E eles morrem confessando a fé deles. Mas quantas pessoas que ele tem a forma de falar como Jesus, tem a forma de vestir como cristão, tem um jeitinho de cristão, está dentro de uma igreja. Mas enquanto as coisas estão indo bem, Jesus é bom. Mas quando as coisas apertam, elas pulam fora. Traem, negam, abandonam Jesus. A palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz, né? Jesus falou aqui no 24 final, ele disse assim, e aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Minha amiga, meu amigo, o fim está chegando. Mas a cada dia nós notamos que há muitas pessoas, sabe, escolhendo o mundo, os prazeres do mundo e negando Jesus. E traindo Jesus. Não traia Jesus. Não abandone Jesus. Eu não sei como é que você está. Nós temos muitas pessoas aí desigrejadas, pessoas incrédulas. Nós estamos vendo aí muitas pessoas odiando, um irmão odiando o outro, um irmão querendo por todas as formas, né, destruir o outro, porque ele não concorda com o outro, ele não aceita o outro, e está por aí. Mas Jesus, minha amiga e meu amigo, em momento algum, ele apontou o dedo para Judas e falou: você é o traidor, você é isso, você é um ladrão, porque Judas roubava as ofertas lá da sacola. Mas Jesus foi misericordioso, Jesus foi bondoso até o fim. Sabe por quê? Jesus queria que Judas se arrependesse. Jesus queria que Judas se arrependesse. Mas Judas propôs no coração trair Jesus. Ele comeu com Jesus,
ele andou com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu as mais lindas palavras de ensinamentos de Jesus, mas ele não amava Jesus. Os demais traíram porque eles não amavam. Pessoa que não ama, ela trai mesmo, ela abandona. Não é isso que tem acontecido aí? Não tem mães que pegam o filho, joga na lata de lixo, joga no rio, joga na lagoa, joga na rua, porque não ama. Não tem esposa que trai o marido, não tem marido que trai a esposa, porque não ama. Não tem empregado que trai patrão, não tem patrão que trai empregado, porque não ama. Não tem pastor que trai o seu ministério, rouba, né, do ministério que ele está, depois abre outro para ele, porque não ama. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ame a Jesus de verdade. Não tenha apenas uma aparência de cristão, mas seja um cristão verdadeiro e genuíno, porque Jesus virá buscar a igreja dele. Que Deus abençoe sua vida. Deixe-me fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero nesse momento, meu Pai, em poucas palavras, pedir ao Senhor, meu Deus, em favor de cada pessoa que neste momento está acompanhando esse vídeo. Pessoas, meu Deus, que estão em lugares longínquos da terra, mas ali o Senhor está. Porque o Senhor não é só um Deus de perto, o Senhor também é um Deus de longe. O Senhor é o Deus onisciente, onipotente. O Senhor é o Deus onipresente. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ensina-nos a Te amar. Coloca dentro de nós verdadeiramente o amor genuíno. Pois a Tua palavra diz lá em Coríntios 13, que o amor não busca os seus próprios interesses. Quem ama não busca os seus próprios interesses. Ele busca o interesse do outro. Por isso que o Senhor veio aqui e o Senhor foi humilhado, o Senhor foi desprezado, açoitado, o Senhor sofreu e o Senhor não abandonou a cruz, não desceu da cruz, porque o amor do Senhor para conosco era grande, era imenso, e o Senhor deu a sua vida para nos salvar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a Te amar como o Senhor tem nos amado. Ensina-nos e ajuda-nos a nunca, ó meu Pai, abandonarmos o Senhor ou trairmos o Senhor. Pai querido, abençoe essa pessoa que talvez esteja atravessando momentos difíceis na sua vida espiritual. Essa pessoa que está confusa, essa pessoa que tem tido pensamentos de abandonar tudo, parar de igreja, parar de dar dízimo, de oferta, parar, meu Pai, de frequentar a igreja. Meu Deus, ajuda ela. Ajuda essa pessoa que estava caminhando direitinho com o Senhor, mas depois que ela passou a dar ouvido a alguns vídeos na internet de pessoas traidoras, de pessoas caídas, de pessoas endemoniadas, essa pessoa ficou confusa, embaraçada, e agora, meu Pai, ela está embaraçada. Agora ela não sabe se ela fica na igreja, se sai da igreja. Já tem semanas ou meses que ela não devolve o dízimo, porque na mente dela ficou aquelas palavras que o dízimo é para o pastor comprar mansão, comprar carro, e ela não entende que o dízimo, a oferta, é para servir ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa, seja com ela. Ajude esse irmão, esta irmã que está do outro lado. Eu quero colocá-la em Tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, abençoe a minha vida, a vida da minha esposa, abençoe os meus familiares, os meus irmãos,
cada um deles e suas respectivas famílias. Abençoe o Heleno e os seus filhos. Abençoe Eliette e toda a sua família. Abençoe a Rita. Abençoe o tio e a família dele. Abençoe a Solange e a família dela. Abençoe o Leandro e a família dele. Abençoe a Luciana e a família dela. Abençoe meus tios e tias, meus primos. Pai, que os meus entes queridos sejam salvos. Que eles te amem de verdade também. Que eles não busquem o Senhor, que eles não vá na igreja apenas por causa do pão que o Senhor dá, por causa do peixe, por causa da cura, por causa da libertação. Não. Que eles vá buscar o Senhor porque eles amam o Senhor. Abençoe o povo aqui da comunidade evangélica Ponto de Fé, meu Pai. Que cada um deles que estão firme aqui, caminhando com o Senhor, ainda que seja pouquinhas pessoas, abençoe elas. Pois, meu Jesus, desejo eu entregar essas pessoas salvas ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade de chegar até essa pessoa que está acompanhando esse vídeo. Que a vida dela, que a casa dela, que a família dela seja abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga, graças a Deus, meu irmão. Você está abençoado. Eu tenho uma plena certeza que você está abençoado. Agora, olha, compartilhe esse vídeo. Quer fazer algum comentário? Pode fazer, mas compartilhe esse vídeo. Eu quero que você dê a sua curtida, compartilhe e dê a sua opinião, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, tua família. Eu, pastor Evandro, estou aqui, sempre, com a palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe, até a próxima.